Amém? Glória a Deus. Então pegue sua Bíblia, levante ela bem alta assim. Vamos fazer raiva no cão. Seu tablet, seu celular, seu notebook, seu iPad, receba aí. Essa é a minha Bíblia. Ela é viva para mim. Portanto, a recebo com mansidão e expectativa no meu coração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, para a gente entender a respeito da cura divina, da cura que nos pertence, nós precisamos saber as origens de tudo como aconteceu, o que aconteceu, por que doença chegou no nosso meio, né? Então nós vamos explorar um pouquinho para a gente entender e compreender mais de como tudo aconteceu e aquilo que nos pertence por direito. Amém? Nós sabemos que lá em Gênesis começou todas as coisas, que ali foi o início de todas as coisas, mas de forma alguma, quando você vai estudar as escrituras, você vê que a doença ou a enfermidade, ela faz do plano de Deus. Por exemplo, eu vou ler para vocês aqui. Em Gênesis 1:10 fala que quando as águas e a terra foram criadas, Deus viu que era bom. Gênesis 1:12, quando as plantas, árvores e ervas foram criadas, Deus viu que era bom. Quando Deus fez o sol, a lua e as estrelas, Ele viu que isso era bom. Quando os peixes, outros animais marinhos e aves foram criados, Deus viu que isso era bom. Quando Deus criou os animais domésticos, selvagens, répteis da terra, Ele viu que isso era bom. Depois Deus criou o homem e a mulher. Ao contemplar, então Ele viu que tudo isso era muito bom. Então, quando você vai estudar as escrituras sagradas, você não vê em nenhum momento que a enfermidade, que a doença faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Então, como tudo isso começou a acontecer? Como isso aconteceu? Como isso está acontecendo no nosso meio? Como há tantas doenças, tantas enfermidades no nosso meio, sendo que Deus não colocou no pacote dele? Por que tudo isso acontece? Porque tudo isso vem acontecendo. Diga comigo, por causa do pecado. Por causa do pecado de Adão e Eva, infelizmente, a humanidade ela sofre as consequências daquele momento. Lá no iniciozinho, quando Adão e Eva deu essa autoridade, passou aquilo que nos pertencia, aquela autoridade que nos pertencia, entregou para Satanás, ele passou a governar nessa terra. Por isso que o mundo jaz o maligno, por isso que as coisas ruins acontecem no nosso meio. Mas isso não significa que nós precisamos permanecer nessa mesma condição. Nós podemos nos posicionar em Cristo Jesus, porque nós estamos vivendo no tempo da graça. Nós não estamos mais debaixo da maldição da lei. Nós estamos vivendo no tempo agora, no tempo da graça. Então tudo aquilo que era no plano original de Deus, como a gente acabou de ler aqui, que Deus era bom, quando fez o homem e a mulher, viu que é muito bom. Nós podemos reivindicar tudo isso para mim e para você. Eu posso reivindicar a cura divina para a minha vida. Eu posso reivindicar a alegria para a minha vida. Eu posso reivindicar a prosperidade sobre a minha vida, porque tudo que Deus fez é bom. Aleluia. Então nós estamos entendendo que tudo que vem de ruim não faz parte de Deus. É tanto que se Deus ele fizesse coisas ruins, Ele estaria comungando com Satanás. Ele estaria fazendo o mesmo, jogando o mesmo time que Satanás. Isso não faz sentido para mim e para você. Então porque nós não, porque aqui ninguém faz isso, mas porque muitas pessoas remetem a doença para Deus, como se fosse a vontade de Deus que coisas ruins acontecessem. Algo de errado não está muito certo, não é mesmo? Porque as pessoas ficam remetendo tudo que acontece aqui no mundo é a vontade de Deus. Não é bem assim não. Não é bem assim que acontecem as coisas. E nós vamos aprender hoje um pouquinho o que é vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Pode ser uma unha encravada, não é vontade de Deus para a sua vida. Pode ser um cabelo inflamado, não é vontade de Deus para a sua vida. Amém? Em Salmos
118:1 está escrito assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmos 145:8-9: benigno e misericórdia ao Senhor, tardio em irar-se e grande clemência ao Senhor, é bom para todos, e a sua eterna misericórdia permaneciam todas as suas obras. Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo bom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudanças. Ou seja, Deus ele é imutável, Ele não muda. Em 1 João 1,5: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e nos anunciado, e esta é que Deus é a luz e não há nele trevas nenhuma. Provérbios 10:22: a bênção do Senhor enriquece e com ela Ele não traz desgosto. Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentar qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Ou seja, a boa e agradável vontade de Deus é que nós vivenciamos e que nós vivemos em saúde divina. Aleluia! Então enxaqueca não é para você, dor nos olhos não é para você, dor na lombar, bico de papagaio, pé inchado, tudo isso não faz parte do plano que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Você está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Olha só, a palavra bom em Gênesis 1:35 vem do hebraico tobi, e segundo o dicionário Strong significa bom, agradável, amável, aos sentidos bom, rico, apropriado, conveniente e etc. E não encontramos em lugar nenhum que Deus fez a enfermidade ou doença. Ou seja, tem algo aí que não está certo, porque enfermidade nos apresenta, nós sentimos esses sintomas, então algo de errado não está muito certo. Por que então acontece essas coisas? Porque eu sinto uma enxaqueca, porque eu sinto uma febre, porque eu sinto uma gripe. Sabe, são sintomas que aparecem para você, mas isso não significa que eu preciso ficar com esses sintomas para mim. É um quadro que Satanás mostra para você, e dependendo da sua posição, você vai acatar ela. Ou seja, uma falsa verdade está sendo apresentada para nós constantemente, e cabe a mim e a você exercer a autoridade que foi nos dada para que a cura se manifeste no meu corpo. Amém? Ou seja, quando a doença chega para você, esse quadro está sendo apresentado para você, eu não preciso ficar com essa realidade para mim, porque isso é uma falsa verdade. Porque lá em Isaías 53 está escrito o quê? Cristo já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Está no passado. E o interessante do português é que ele descreve direitinho, né? Está no passado. No passado já passou, ou seja, já foi consumado. Batida de prego, ponta virada, não tem mais como voltar atrás, porque todo sacrifício que foi necessário, Jesus já fez lá na cruz e cravou lá. Então eu posso reivindicar todas as coisas, todas as bênçãos para mim, para minha vida, me pertence. Agora nós temos uma dificuldade em confiar nas promessas que Deus tem para mim. Nós temos essa tendência de querer fazer as coisas na força do nosso braço, sendo que o nosso único dever, a nossa única tarefa é descansar em Deus, reivindicar e descansar. Eu fico olhando para o Ravi às vezes brincando o dia todo. Aí ele fala: pai, eu vou trabalhar com você. Eu falei: meu filho, o único trabalho que você tem é simplesmente ver desenho, brincar e comer. Eu queria ter a sua vida, eu falava para ele. Eu queria ser criança, porque eu não teria preocupação de nada. Sabe que às vezes a gente precisa ser desse jeito mesmo, desse coração mesmo, puro e humilde, de saber descansar, deleitar no Senhor, saber se jogar sobre Ele, saber se deleitar sobre as promessas dEle, reivindicar aquilo que me pertence.
Você está entendendo? Se eu ficar aqui embaixo aqui, vamos colocar um exemplo aqui. Se eu ficar aqui embaixo aqui e eu vou segurar você e eu falar, por exemplo, aqui, Mário, que é mais fortinho, mais bombadinho, Mário, se joga aí com tudo nos meus braços. Você vai conseguir? Não vai conseguir, porque falta de credibilidade. Mas na palavra de Deus está falando que para a gente se jogar sobre Ele, para a gente deleitar nele, descansar nele. Às vezes a gente tem essa dificuldade de nos jogar diante do Senhor, achando que Ele tem a mesma capacidade da gente, comparando Deus conosco, sendo que Deus, Ele é soberano, é o Criador de todas as coisas, é o general que nunca soube o que é perder uma batalha. Amém? Você está aprendendo alguma coisa? Então, no início nós estamos vendo aqui que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para todos nós. Tudo foi feito perfeito, não há doença e enfermidade que foi criada através de Deus, não há. Aleluia. Então quem é o culpado de todas essas coisas ruins que acontecem? Quem é o culpado? Satanás. João 10:10, está escrito aqui: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Alô? Vamos repetir comigo? João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Vocês têm certeza disso? Vamos ler comigo. Eu não sei se vocês estão tristes porque comeu muito ou porque vocês estão cansados. O que é? O açaí que bateu foi? Eu acho que é porque vocês comeram muito ali no coffee break, não foi não? Vamos lá de novo. O ladrão vem para... De novo, vamos, 1, 2, 3. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém. Aleluia. Então a doença, a origem dela é de Satanás. É de Satanás. Tudo que se manifesta de mal aqui nessa terra, as províncias vêm de Satanás. Então eu preciso identificar tudo isso e me posicionar como uma igreja de Cristo. Amém? O propósito do diabo, segundo a Escritura, é matar, roubar e destruir. E a doença e a enfermidade aplicam-se como instrumentos das mais eficientes nesse propósito maligno. A palavra de Deus, enfermidade, fala também a respeito de cativeiro de Satanás, que lá em Lucas 13,16 é citado. E também em Jó 42,10 também, que fala a respeito de que a enfermidade é um cativeiro. E também fala a respeito do que ele define também que a enfermidade ela é uma doença, e a doença é uma opressão diabólica. Já veio pela matar, roubar e destruir. Ele vai matar você, vai destruir você. Ele vai roubar o quê? Vai roubar sua saúde, vai roubar seu dinheiro, vai roubar seu tempo de qualidade. Ele vai roubar tudo isso. Ele veio somente para fazer isso. Então nós não podemos aceitar essa condição para a nossa vida, porque não faz parte do plano de Deus que tem para mim e para você. Amém? Em Atos 10:38 está escrito assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, quando você escuta as pessoas falando que é vontade de Deus que as pessoas sofram por algum motivo, que as pessoas venham querer passar pelo estreito para poder aprender alguma coisa na vida, para voltar para os caminhos do Senhor, não condiz com o Deus que eu conheço da Bíblia, porque não faz parte do caráter dele. Quando eu estudo a palavra de Deus, eu vejo que Deus era bom, que Deus ele é um amor em pessoa, o amor do tipo de Deus, amor ágape. E porque nós remetemos, essas coisas, enfermidades, situações que acontecem de ruim para Deus. Não condiz com o caráter de Deus que nós aprendemos, que a palavra de Deus ela nos instrui. Enfermidade, mas não acontece, não cai uma folha se não for vontade de Deus. Meu querido, sinto lhe dizer, mas não está escrito isso na Bíblia. Tem versículos parecidos com esse, mas não é isso que está escrito na Bíblia.
Não tem isso que é a vontade de Deus. Não cai uma folha do pé se não for a vontade de Deus. Não tem isso. A gente fica só replicando. E Satanás está roubando. Até quando nós vamos ficar calados e não vamos tomar uma posição como igreja de Cristo e só recebendo pancada? Quando nós nos posicionamos em fé, quando nós nos colocamos em uma posição de autoridade e nós reivindicamos o nosso lugar, as coisas têm que se manifestar. Entende? Estava conversando com quem? O Zé. Estava conversando com o Zé hoje, ou foi ontem. Falei, Zé, que eu estava estudando. Zé, você ficou 5 anos, e eu estou falando isso porque ele deu o testemunho dele aqui, está nas redes sociais e tudo. Zé, você ficou 5 anos sofrendo com essa enfermidade, cara, e você não se posicionou. O que foi? Qual foi o motivo que você esperou tanto tempo para a cura se manifestar na sua vida? Porque você escutava a palavra, você conhece a palavra. Aí o que ele me disse? Pastor, faltava, pegou na cara mesmo, um posicionamento. Sabe, muitas das vezes nós estamos nessa posição de não nos posicionar como igreja. Porque eu garanto para você, quando nós nos posicionamos como igreja, como autoridade que foi nos dada, as coisas têm que acontecer. Satanás não pode ficar no nosso caminho. Cura tem que se manifestar. E você vai crescendo e desenvolvendo gradativamente em sua fé. Não estou falando para você de um dia para o outro crescer, desenvolver, sair aí ressuscitando pessoas que talvez você não consegue, mas talvez sim. Vai depender de cada um. Mas cabe a nós a exercitar esse músculo da fé, né? A cada dia que eu coloco em prática a palavra que eu estou recebendo, eu estou fortalecendo o meu músculo da fé. A cada dia que nós estamos avançando, colocando em prática, colocando em quê? Em prática, nós vamos nos fortalecendo cada vez mais o nosso músculo da fé. E a área da cura é uma das áreas que também que nós precisamos fortalecer. Eu tenho uma facilidade muito grande de a cura se manifestar no meu corpo. Eu tenho uma facilidade muito grande de reivindicar a minha cura. É tanto que vocês não me vê faltando culto. Quantos de aqui já me viu faltar o culto? Ninguém. Porque eu não falto, só quando eu estou de férias. Porque quando chega a enfermidade, mesmo que ela venha apresentar para mim, eu não aceito. Eu devolvo para Satanás de novo. Não é minha, é dele, então fique para ele. Eu não quero essa enfermidade. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos aprender a exercer esses músculos da fé. Nós precisamos exercer esses músculos da cura para manifestar na nossa vida. Eu sempre gostei de, quando os meninos eram crianças, a gente fazia a confissão antes deles dormirem, e eu instiguei eles a exercer a fé, a aprender a crer na palavra de Deus, a crer na cura divina. Então toda vez que eles ficavam enfermos, pai, ora aqui por mim, eu estou sentindo isso, ora aqui por mim. Aí eu orava, era curado instantaneamente, porque a fé deles já tinha criado isso, já foi construído dentro neles. Chegou um momento na vida deles que eu falei assim: olha, a partir de hoje eu não vou orar mais por vocês, porque vocês sabem da palavra de Deus, e a partir de agora vocês vão ter que andar com as suas próprias pernas. Aí quando chega a enfermidade, né, bate a enfermidade, pai, ora aqui para mim. Opa, já orou? Por quê? Porque nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir. Amém? Quanto tempo nós temos de igreja, de cristãos, de crentes? Então um crente que tem um tempo aí, que conhece a palavra de Deus, é natural que ele cresça também espiritualmente. Não podemos ficar bebês espirituais, precisamos crescer, precisamos amadurecer. Amém? Aleluia. Vocês me amam? Estou instigando você a crescer, a sair da sua zona de conforto. Porque enquanto você não bater o pé,
você vai estar sempre no mesmo ciclo, passando as mesmas coisas, aquela mesma enxaqueca velha, aquele mesmo sintoma de dor de cabeça, de não sei o que, labirintite, então nós não podemos mais deixar com que essas coisas venham tirar a nossa paz. Amém? Aleluia. Então cura é a vontade de Deus. Vocês estão entendendo isso? Que a cura é a vontade de Deus para a sua vida? Lá em Hebreus 11:6 está escrito assim, que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna isso aí que vocês entenderam, galardoador dos que o buscam. Em Êxodo 15:26 está escrito assim: pois eu sou o Senhor que te sara. Em Salmo 103 está escrito assim: Ele, Deus, é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. É vontade de Deus que você anda em saúde divina. É vontade de Deus que você seja curado completamente. Independente de quem seja, Deus, Ele quer abençoar. Deus enviou Jesus justamente para isso, para representar a sua paternidade. Por muito tempo as pessoas ficaram achando que Deus estava lá no céu, com aquele cajado, aquele velho barbudo, com aquele cajado prestes a dar na nossa cabeça, a gente cometer esse pecado. No Antigo Testamento, quando você vê que Deus destruiu, Deus matou, Deus tirou, tanta coisa ruim que aconteceu no Antigo Testamento. Mas quando você olha para o Novo Testamento, quando você olha para a vida de Jesus, Jesus fala assim: olha, eu vim fazer tudo aquilo que eu vi meu Pai fazer. Aí você fala assim: mas assim, Jesus, você não vai matar ninguém não vai fulminar ninguém não vai mandar ninguém para o inferno. Você não vê Jesus fazendo nenhum tipo de coisa assim. Ou você viu? Se você viu, me mostra sua Bíblia aí, porque está errado. Porque na minha Bíblia não está escrito isso não. Ou seja, Jesus, Ele é a expressão exata de Deus. Amém? Olha só, 3 João 1:2: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Em Provérbios 3:1-2 está escrito assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque ele aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aleluia! É para você viver em paz. Não é para você viver na base de remédio, com depressão. É para você viver em paz. Olha aqui, em Provérbios 4:20: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar dos teus olhos, guarda-os nos mais íntimos do teu coração, porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Aleluia! Você está entendendo que Deus, em todo tempo, Ele está querendo nos abençoar. Em todo tempo Ele quer derramar suas bênçãos sobre nós. Em todo tempo Ele deixou esse manual aqui para falar: meu filho, eu não quero que você sofra aqui na terra. Eu quero que você viva uma vida em abundância, que você reine aqui na terra. Eu não quero que você venha sofrer consequências da enfermidade, do pecado, porque agora eu tenho uma novidade em vida para você. Você está entendendo que a palavra de Deus, ela está nos instigando a viver dessa forma, que está nos instigando a viver aquilo que Ele deixou para nós como herança. Aleluia! Deixa eu ver aqui outro. Provérbios 4:10: ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Deus confirma a sua palavra por meio da cura. E esses, Marcos 16:20, pode abrir para mim aí, por favor? Marcos 16:20.
Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. E eles, tendo partido, pregando, cooperando com eles, o Senhor confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Próximo. Não tem. Desculpa. É Marcos 16, 17. Me perdoa, foi erro aqui de cálculo. Esses sinais não hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O versículo 17 e 18 está falando a respeito de uma coisa muito interessante aqui. Deixa eu ler para você. Se a cura não fosse a vontade de Deus, ele teria colocado como sinal que confirmasse a veracidade da sua palavra. A Bíblia diz que Jesus curava todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí aqui em João 14:9 está falando assim. João 14:9 e João 5:19 está falando assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, em João 5,19 fala assim: então lhe falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que ele fizer, o Filho também semelhantemente faz. Ou seja, todo o tempo Jesus estava ali curando, libertando os oprimidos, curando as pessoas. Você não vê em nenhum momento Jesus colocando enfermidade ou amaldiçoando alguém. A única coisa que ele amaldiçoou foi aquela figueira. Em nenhum momento você vê aquele Deus que nós aprendemos no Antigo Testamento. E Jesus em todo momento está falando assim: olha, eu vim fazer aquilo que eu vi meu Pai fazer, aquilo que eu vi Ele fazer lá no céu, eu estou fazendo aqui. Eu sou Deus encarnado aqui. Amém? Vocês estão entendendo? Hebreus 1:2 está falando assim: nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. João 5,19 eu já li. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e com o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A palavra de Deus, o Verbo de Deus, a palavra de Deus em ação, que está escrito aqui, que nós lemos agora no João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória de Deus como o unigênito do Pai. Ou seja, você não vê em nenhum momento Jesus denigrindo ou falando aquele Velho Testamento, onde que nós aprendemos a vida toda que o Velho Testamento, que Deus mata, que Deus castiga, que Deus está ali amaldiçoando, que fez um monte de coisa. Você não vê Jesus praticando essas obras que a gente entendia que Deus mandava lá no Antigo Testamento. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Então, por que todas essas coisas no Antigo Testamento aconteciam? Diga comigo: quebra de contrato. Quebra de contrato. Ou seja, Deus colocava uma lei ali, o povo dele, os judeus, estava ali vivenciando alguma coisa. Aí passava o tempo, acabava cometendo pecados, e onde há pecado, há morte. Ou seja, Deus estava ali, colocou a lei para eles poderem viver a lei, né? E a lei, ela não está para amaldiçoar, assim, mas sim para beneficiar o povo de Deus. Mas por causa da quebra de contrato, por causa da quebra da lei, o juízo vinha para aquele povo, e aquele povo sofria as consequências do pecado. Por que o pecado? Porque quebrou a lei, porque quebrou os princípios. Você está entendendo? Quebra de contrato, quebra de princípios, a consequência é morte. Para você entender, eu vou tentar explicar mais uma vez. Veja bem, tem um camarada lá nos Cafundó do Seu Juca que
é perverso, mata pessoas, assassinato em primeira mão, cometeu várias coisas, vários delitos. Ele foi pego pela polícia e, consequentemente, foi para um julgamento. Até aqui, ok? E lá no julgamento, quando ele é para ser julgado, o que geralmente tem? Tem os advogados, aquele que vai proteger, aquele que vai, como é que é a palavra? Acusador, e aquele que é o protetor. E lá no meio tem o quem? O juiz. Lá no meio tem o juiz, certo? Aquele carinha que cometeu todos esses atrocídios, tudo essas coisas ruins, naquele momento ali que ele viu que ele ia ser julgado, ele se arrependeu, ok? Bacana, se arrependeu de coração. Ô bichinho, arrependeu, chorou, arrependeu, realmente ele arrependeu, se arrependeu. Mas isso vai impedir do que o julgamento seja feito? Não vai. Agora para pensar, certo? Ele quebrou os princípios da lei, foi condenado, se arrependeu, mas foi condenado. As consequências do erro dele foram sentenciados. Mas quem está ali no meio é o quê? Juiz. O juiz é aquele que condenou. Valendo tempo. O juiz é aquele que condenou. O juiz só está cumprindo o papel dele de sentenciar a lei. Ou seja, Deus está ali, estava naquele momento no Antigo Testamento, estava olhando o povo, meu filho, não vai por aí não, meu Deus do céu, não vai por aí não. Mas de repente o povo quis pecar, quebra de contrato. Aí o que aconteceu? Foi pego, veio o julgamento. Aí as pessoas falam assim, não, o culpado é o juiz que me condenou. Não, o culpado foi você que cometeu os atrocídios. O culpado somos nós que erramos. Deus está ali somente para cumprir a lei, porque a sua palavra está acima de todas as coisas. Ou seja, todas as coisas ruins que aconteciam com aquele povo lá, é por causa do pecado daquele povo. Ou seja, não é Deus que estava ali condenando eles, mas Deus só estava cumprindo o papel dele de juiz, cumprindo a lei. Aleluia! Eu acho que você entendendo isso, quebra um grande biscoito na sua cabeça, porque nós tínhamos a imagem que Deus, Ele que sentenciava, que Deus que colocava. Não, você fez aqui, eu vou te dar uma medida de castigo, tome. Não é assim. É quebra de contrato, quebra de lei. Deus está ali, por mais que Ele é um amor em pessoa, que Ele está ali amando as pessoas, mas Ele não pode ir contra a sua palavra, contra a sua lei. Então por isso que no Velho Testamento nós vemos toda aquela atrocidade, mas é por causa dos quebras de contratos. Está dando para entender melhor? Aí você começa a entender que aquilo ali no Antigo Testamento não é exatamente o caráter de Deus, como está escrito, como está anunciando. Pastor, mas não é a Bíblia que está falando, não é assim que está escrito. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu, como japonês, quando eu vou traduzir alguém, eu tenho minhas limitações, eu tenho meu conhecimento, eu tenho a minha forma de expressar. E se a outra pessoa que é japonês, por exemplo, se ele for traduzir, ele vai traduzir totalmente diferente de mim, porque ele aprendeu diferente, ele fala diferente, ele expressa diferente, certo? E tudo que havia lá no Antigo Testamento era o quê? Pessoas que interpretavam Deus com a sua visão ótica, a sua cosmovisão. Ou seja, ele via aquelas quebras de contrato, pessoas sofrendo, e falava assim, Deus mata, Deus está matando, Deus está castigando. É a forma limitada que eles conheciam Deus. É a forma limitada que eles conheciam Deus, porque eles não conheciam na sua totalidade. Aí eles escreveram dessa forma, porque eles enxergavam que Deus estava agindo daquele jeito. Eu acho que Deus é assim então. Está fazendo sentido para você? Aí Deus falou assim, meu amigo, não é isso que eu queria falar para vocês não. Eu vou ter que enviar Jesus para me expressar, me representar
para eles poderem entender que eu não estou com raiva deles, para eles entenderem que eu não tenho nada contra eles. Pelo contrário, eu quero ajudá-los, eu quero salvá-los, eu quero redimi-los, eu quero tirar eles da mão de Satanás, eu quero que eles vivam uma vida em abundância. Você está entendendo agora porque Jesus veio? É justamente por isso, porque Ele queria que nós vivenciássemos a sua paternidade, porque Ele nos ama. Aleluia! E quando você entende isso, você quebra esse biscoito na sua cabeça, tudo começa a fazer sentido. Amém? Então, pastor, como é que acontece tantas coisas ruins? Como é que a criancinha é estrupada? Como é que a enfermidade, uma criança nasce com enfermidade? Não é justo, não é vontade de Deus, não. A palavra de Deus fala que o mundo jaz um maligno, e a culpa dessas coisas que acontecem é de Satanás. Mas nós estamos aqui para reverter essa situação. Eu e você fomos chamados para reverter essa situação como igreja. Eu e você podemos levantar e colocar autoridade para que essas coisas não venham a acontecer, ou que as pessoas sejam curadas. Já estou me empolgando. Vamos aprender. Vamos aqui. Que hoje tem que aprender. Hoje é dia rema, experiência rema. Vamos voltar aqui para o ensino. Vamos. Aleluia. Ele veio para fazer a vontade do Pai. João 6,38. Porque eu desci do céu para fazer a minha própria vontade. E sim não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Hebreus 19:9. Acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. João 14:31. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Eu ia desligar, mas não consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo, só uma caixinha. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. João 5,19. Então lhe falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Amém? Então vamos para o ministério de Jesus. Então, ele ministrava cura em muitas diferentes situações. Cura era uma parte importante do seu ministério, e isso fala acerca da vontade de Deus, porque não faria sentido, como nós vimos agora há pouco, não fazia sentido se Jesus estava curando, Jesus estava libertando, e Deus fosse todas essas atrocidades que nós falamos agora há pouco. Mateus 4,23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando todos nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças, enfermidades entre o povo. Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, o reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Aleluia. Ou seja, Jesus, se Deus fosse essa pessoa que nós ouvimos falar o tempo todo, a vida toda, Jesus estava combatendo as obras de Deus, estava fazendo totalmente aquilo que Deus tinha estabelecido. Rapaz, se Deus tinha estabelecido doença para nós, o que adiantaria de nós orarmos, repreendesse o próprio Deus? Não, Deus, está repreendido você, viu, de colocar doença em mim. Não faz sentido. Não faz sentido. Tudo isso que nós escutamos, não faz sentido Deus ele lutar contra o seu próprio povo, contra o seu próprio filho Jesus. Não faz sentido. Ou seja, tem alguma coisa aí que eu perdi, que não foi esclarecido, mas agora chegou luz para mim. Amém? Mateus 14,36. E todos os que tocavam ficavam sãos. Mateus 12,15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão
de gente, e ele curou a todos. Diga comigo, todos. Mateus 8,16. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos novamente, os que estavam doentes, todos. Lucas 16,19. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Ou seja, cura é para todos. Cura é para mim, para você. Cura é para todos. Não tem aquele, não, vou dar uma medida para aquele irmão, vou curar aquele ali, aquela unha encravada ali, mas aquela dor no estômago que ele está sentindo, vou deixar para lá, porque ele está merecendo sofrer na minha mão. Não existe isso. Todos nós fomos agraciados para viver uma vida em abundância, em cura divina. Aleluia. Amém. Agora que sabemos que Jesus veio para fazer a vontade de Deus e revelar o seu caráter, podemos observar que ele curou todos os que vieram até ele com fé. E assim, contudo, concluímos que Deus quer curar todos aqueles que vieram com fé. Fé é a certeza que você vai receber. Fé é a certeza. Fé é a certeza. Fé é a certeza do quê? Certeza do quê? Que a cura me pertence, que Deus quer me curar, que a cura está disponível para mim e para você, que Deus quer que eu viva uma vida em abundância, que tudo isso que traz consequências de enfermidades e doenças não pertence para mim. Eu não quero isso para mim, então não aceito. Mas será que eu mereço, pastor? Você merece. Se a palavra de Deus está falando assim que é para todos, então é para todos. Eu não sei você, mas eu fico para mim essa palavra. Então, se enfermidade vir querer chegar e tirar minha paz, eu não aceito. Eu falo, Satanás, não, aqui não, você não tem mais chance aqui, não venha, que não tem. Eu não aceito essa enfermidade, não é minha, não quero. Aí você quer que eu cite para você, Satanás, ouvir? Eu vou citar para você. Eu faço sim. Eu pareço doido mesmo lá em casa quando eu vou orar. Ó, escute aqui, você está querendo botar doença em mim? Escute aqui, escute. Aí eu vou citar Isaías 53. Cristo já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo e por suas pisaduras fomos sarados. Quer escutar mais, Satanás? Aí de repente você começa a sentir a unção, aquela enfermidade indo embora. Aleluia. Como eu falei para vocês, eu tenho esse músculo, né? Tem aquelas pessoas que vão à academia e só faz braço. Não vou falar. Tem aquela pessoa que vai para a academia e só faz braço. Pois é, o meu braço da cura está forte. Meu braço da cura está forte, porque eu exercitei bastante ele. Então, quando você vai exercitando cada vez mais esse músculo da fé, você vai fortalecendo cada vez mais ele, e cada coisa vai ficando mais fácil para você desenvolver. É em degrau em degrau que você vai galgando, você vai crescendo. Mas se você não começar, não sair da sua zona de conforto, como é que você vai desenvolver uma fé grande? Como é que você vai desenvolver a cura sobre o seu corpo, se até por uma dor de barriga você não está conseguindo crer? Parece que quer ficar sempre no mesmo quilo ali, carregando 2 quilos. 2 quilos, sempre vai para a academia, mas sempre está ali pegando 2 quilos. Parecendo a Emily, até quando você vai ficar pegando esses 2 quilos aí, minha filha? Tem que acrescentar aí para pegar a massa. Passou 3 meses aí lá com 2 quilos. Você entende que nós precisamos nos instigar a crescer, e esse crescimento ele gera desconforto para nós. É desconfortável mesmo, porque vai doer. Quando você sai do 2 kg e vai para o 4 kg, já vai sentir uma dor, já vai machucar o músculo. Mas aquele músculo que foi machucado, ele vai criar uma camada por cima daquele que vai fortalecer você mais, vai ficar mais forte. Não é bombadinhos aqui de plantão? Nós temos muito bombadinhos aqui, viu? É ou não é? Mas se ficarmos na zona de conforto, sempre mesmos resultados. Mesmas atitudes, mesmos resultados. Mesmas atitudes, mesmos resultados. Mesmo ciclo, mesmos resultados. Amém. Você está entendendo alguma coisa? Eu estou cutucando você.
Amém? Aleluia. Eu gosto que é assim, amostradinho. Aleluia. Nós, como compreendemos perfeitamente que Ele nos deu a salvação do nosso espírito, mas muito ainda acreditam que a cura física é um ato soberano de Deus para com algumas pessoas, ou mesmo que foi uma provisão para uma época anterior. Não. É para agora, é para hoje. A cura é para mim e para você. Nós estamos vivendo o tempo da graça, nós estamos vivendo aquilo que Jesus deixou para mim e para você. Amém? Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. E Mateus 8,16 fala o cumprimento da profecia. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos demoniados, e eles meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos. De novo, todos, aparece aqui, os que estavam doentes, para que se cumprisse o que foi falado pelo profeta, do intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém? Ou seja, é para hoje, é para agora, é para ontem. Cura é para mim e para você para ontem. Então eu posso reivindicar, não é para amanhã. Independente se a cura vai se manifestar imediatamente ou gradativamente, ela vai se manifestar. Ela vai se manifestar. Lembra aqui da figueira lá, quando Jesus ele amaldiçoou aquela figueira? Não, visivelmente nada tinha acontecido, mas desde as suas raízes estava secando. E no outro dia, quando eles passaram por ali novamente, a figueira estava totalmente seca. É isso que nós precisamos atentar, porque muitas das vezes a gente libera palavras de cura sobre o nosso corpo, nós liberamos palavras, mas aí nós queremos ver com os nossos olhos naturais e instantaneamente, e quando não acontece, nós ficamos o quê? Será? Eu acho que não é assim que acontece. Eu acho que não é assim. Eu acho que eu esqueci a tarefa de casa. Não é bem assim que se faz. Já perdeu. Entrou incredulidade, perdeu a bênção. Entrou dúvida, perdeu a bênção. Até que Pedro pergunta para Jesus: olha Jesus, olha a figueira secou. Aí Jesus: meu filho, meu filho, creia, é uma certeza. Ou seja, quando nós lançamos uma palavra, quando nós reivindicamos a cura, ela está se manifestando, seja ela imediata ou seja ela gradativamente, mas ela está operando em seu favor. Ela está dentro de você, a unção curadora de Deus está sobre você, e ela está funcionando, ela está viva dentro de você, pulsando dentro de você, e a cura vai se manifestar. Aleluia. Já deu horário, foi? Meu amigo, te acalma aí. Aleluia. Eu vou ler isso aqui para vocês que eu achei muito interessante. Olha, em Isaías 53:4, que fala que tomou, né? Tomou no hebraico é nasa, significa levantar, carregar para longe, levar ou remover para o local distante. Olha o que significa. Ó, vou ler novamente, presta atenção. Tomou no hebraico, a palavra nasa significa levantar, carregar para longe, levou e remover para um local distante. E a mesma palavra usada no Levítico 16:22, referindo-se ao bode
expiatório que levava os pecados do povo de Israel para uma terra distante e solitária. Os pecados eram transferidos para bode, que morria no deserto. Foi isso que aconteceu em relação a enfermidades e doenças. Ele os tomou sobre si e os levou, Nasa, os levou para distante de você, lá longe. Estes dois verbos, Nasa e Sabal, são usados no versículo 11 e 12, no capítulo 53 de Isaías, em relação ao pecado. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles, Sabal, levará sobre si, levou sobre si. E no 53, 12, contudo, levou Nasa sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Ou seja, ele pegou tudo aquilo ali que não te pertencia, do cão, e levou para longe de você. Ou seja, não te pertence, e levou para longe de você. Jesus já levou sobre si, já levou para distante de você. Não, você não precisa ficar mais com essa doença, você não precisa ficar mais com essas sequelas, consequências do que? Do pecado. Você não precisa mais carregar sobre o seu corpo, porque isso faz parte da maldição, e você não faz mais parte do pacote da maldição. Você está no tempo da graça, você está vivendo em Cristo Jesus. Você foi colocado numa alta posição juntamente com Jesus. Você é justiça de Deus. Aleluia! Ele levou sobre si, ele pagou um alto preço para mim e para você viver uma vida em paz aqui na terra, uma vida saudável, uma vida em saúde divina. Você entende isso? Rapaz, se fosse eu estaria correndo agora, porque eu não preciso mais viver uma vida com tristeza, uma vida com depressão, uma vida cheia de doença. Não preciso mais para mim. Ah, mas pastor, é hereditário, pastor. Pelo amor de Deus, deixa hereditário para longe de você, não é seu. É familiar, meu Deus, família, não. Chegou até você, é quebrado em você, porque você é justiça de Deus. Você foi levantado como um sacerdote dentro da sua casa. Não precisa mais passar para frente. Quebrou aqui, chegou até aqui em mim. Não aceito isso mais para minha família. Quebrou, cessou, chega. Porque Jesus já levou para longe, distante, ó, pegou, foi-se embora. Agora você fica querendo correr atrás. Não, é minha. Não é tua. Aleluia. Hoje é um dia de libertação. Dia de libertação. E quando eu estou ministrando aqui, você está recebendo, receba no seu lugar aí mesmo aquilo que você precisa receber, a sua cura. Seja da planta dos pés até o topo da sua cabeça. Pé gordo. Como é que fala pé sem aquela curvinha? Poxa, minha mãe tinha esse negócio que não tinha dobrinha debaixo do pé, e isso ocasionava uma dor nas costas dela. Pé chato, pé de pato. E ela recebeu a cura dela, formou a curvinha, as dores nas costas foi embora. Receba aí, meu irmão, tudo que você precisa ajustar, porque Jesus já sabe. Aleluia. O que você precisa? É uma pressão alta? É uma pré-diabetes? O que você precisa? Jesus já sabe. Não faz mais parte do seu pacote. Chega, quebrou aqui. É engraçado, né, que os médicos, quando você vai fazer a consulta, dentro da sua família tem alguma doença hereditária que você cai. Oxi, tá repreendido, rapaz. A única coisa que eu carrego é o sangue de Jesus nas minhas veias. Aleluia. Você está entendendo? Revelação está chegando para você. Então começa a receber aí, começa a sentir a cura se manifestando no seu corpo.
Começa a se manifestar aquilo que está acontecendo dentro de você. Começa a manifestar e colocar para fora, porque isso é o que? Agradecimento, gratidão do seu coração. Você está rendendo graças. Obrigado, Pai, porque eu não preciso mais carregar essas doenças, não preciso mais carregar essa insônia, não preciso mais carregar, Pai, essa hernia de disco, não preciso carregar mais esse bico de papagaio, de periquito, não sei o que for, não preciso mais sobre mim. Eu recebo a cura agora no nome de Jesus. Eu reivindico agora no nome de Jesus a cura sobre o meu corpo. Eu reivindico agora no nome de Jesus a cura no meu corpo se manifestando. O sangue de Jesus me cobre. Cristo já levou sobre ele, bem distante de mim. E por isso eu posso viver, reinar em vida, uma vida abundante, com alegria. Lembra quem que vem para matar, roubar, destruir? Satanás somente quer roubar sua alegria, porque quando você fica enfermo, você fica desmotivado, você fica triste, rouba suas finanças, rouba seu tempo, destrói sua vida, destrói a sua família inteira. Todos são afetados. Agora que você sabe o posicionamento que você deve ter, você não aceita isso mais para sua vida. Aleluia. Eita, glória a Deus. Fica de pé. Já que você não se manifestou aí, comece a se manifestar. Comece a olhar para dentro de você. O que precisa ser ajustado aí? Comece a receber essa palavra. Aleluia. Sabe, a fé é uma certeza. Uma certeza. Certeza. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Que tinha 12 anos, que ela estava enferma, que ela estava ali sofrendo, já tinha gastado todas as suas finanças, e cada vez ela piorava mais e mais. E de repente ela ouviu falar de Jesus. E de repente, quando Jesus estava ali passando, quem é aquele que está passando ali? É Jesus de Nazaré. Meu Deus, se eu somente tocar nas vestes dele, se eu somente, na palavra de Deus está falando que ela dizia consigo: se eu somente tocar, se eu somente tocar, se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada, eu serei curada. A fé é uma certeza. O que você está precisando? Comece a declarar: tudo que você falar vai acontecer em seu favor. Ou seja, se eu somente conseguir me visualizar sendo tocado agora por Deus, eu vou ser curado. Comece a criar uma atmosfera para você mesmo, mas não fique acomodado na mesma zona de conforto todo o tempo. Saia dessa zona, comece a se movimentar, comece a sacudir o seu corpo, comece a se ver o que você precisa ser curado. Mas não fique mesmo na zona de conforto, não fique mesmo nesse padrão que você está vivendo, porque no mesmo padrão, mesmos resultados, mesmas consequências. Aleluia. Teve um dia a gente estava voltando do evangelismo, a gente foi lanchar, eu e uns colegas. Aí tinha uma menina no nosso meio, e ela falou assim: Tomás, eu acredito, eu creio na unção de cura está sobre sua vida. E se você olhar para os meus pés, um é maior que o outro. Aí quando eu olhei para o pé dela, um entrava dentro do chinelo e o outro ficava para fora. Aí eu falei assim: o que você quer? Eu quero que você ore, porque eu creio na unção de cura sobre a sua vida. Eu falei: amém. Eu quero que meu pé cresça. Então, amém. Você crê? Então seja conforme sua fé. Quando eu fui colocar a mão sobre o pé dela, ela falou: espera. Eu falei: que foi? Eu não quero que meu pé cresça não, eu quero que meu pé grande diminua. Ela foi trocar o pé. Eu falei: meu Deus, que mulher de fé. Rapidamente eu me lembrei da mulher do fluxo de sangue. Sabe o que eu fiz? Falei somente assim: seja curada. O pé dela instantaneamente começou a diminuir e entrar dentro do chinelo. Nem eu não estava acreditando. Meu Deus, nem eu estava acreditando. Não é eu, é a palavra de Deus. É a fé da menina. Aquilo que ela falou aconteceu. Não, eu não quero que meu pé, não quero que meu pé cresça, não, quero que o grande diminua para ficar bonitinho. E foi assim. O que você precisa? O que você quer? Aleluia. Não fique calado.
Não fique calado. Vamos tocar alguma coisa. Não fique calado. Agora, se você está aí no seu lugar falando assim: se o pastor me chamar lá na frente, eu creio que eu vou ser curado. Vem aqui na frente. Alguém? Aleluia. Amém. Aleluia. Mais alguém?